Como filhos de Deus, somos chamados para sermos seus imitadores. Nossa jornada diária deve ser um reflexo da imagem de Jesus. É assim que o brilho da sua presença reluz através de nós. Nossa fé não deve se manifestar apenas dentro da igreja, mas em todas as áreas do viver. Precisamos de uma fé perseverante, que caminha acima das circunstâncias e vê no erro a oportunidade de crescer em tamanho e expandir em influência. Vamos juntos desenvolver essa fé que nos faz crescer em maturidade. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como corpo vivo de Cristo na Terra, impactar e transformar a realidade com o poder da nossa fé. Romanos capítulo 1, verso 17, está escrito: o justo viverá pela fé. A Bíblia não diz: o justo viverá pelos seus atos de justiça, o justo viverá pela sua religião, pela sua piedade. Não, o justo viverá pela fé. Por isso o tema dessa série é fé para viver, fé para a vida, fé prática, fé para o dia a dia, fé para o seu domingo e fé para a sua segunda-feira, fé para servir no ministério e fé para ser embaixador de Jesus lá no seu trabalho, fé para você estar aqui e cuidar uns dos outros, e fé para você cuidar da sua família, fé para viver. Primeira semana nós falamos sobre fé para viver em integridade, e hoje nós vamos falar sobre fé que nos faz crescer em maturidade. Vamos falar da maturidade em Jesus. Nós estamos caminhando na carta de Paulo aos Romanos. Nós tivemos a primeira semana a base, o texto bíblico em Romanos 1. E falamos então sobre o Evangelho, que é o poder de Deus, o poder para nos salvar, a boa notícia. Nós fomos aceitos por Deus e fomos salvos por meio da fé. E esse Evangelho em Jesus, essa fé em Jesus nos faz viver o poder do Evangelho, que nos livra dos nossos pecados e da morte. A sentença para aqueles que estavam mortos nos seus pecados, nós somos salvos dela, e então fomos trazidos para a vida em Jesus, naquele que veio, viveu, morreu e ressuscitou e voltará por nós para a glória de Deus. Então, e hoje nós vamos para os capítulos 3 e 4, falando sobre crescer nessa fé, avançar nessa fé, vivendo então, desenvolvendo a nossa salvação em Jesus, em maturidade. E quando nós falamos da carta aos Romanos, olha o que alguns dos nossos irmãos que abençoaram tanto o cristianismo ao longo da história falam sobre essa carta. Martinho Lutero fala: ao entrar no estudo do livro, senti como se tivesse nascido de novo e entrado por portas abertas no paraíso. João Calvino disse assim: quando alguém ganha conhecimento dessa epístola, se abrem para ele tesouros escondidos das Escrituras. F.F. Bruce, que é um comentarista bíblico, ele disse: vez após vez durante a história cristã, o livro de Romanos tem liberado mentes dos homens, trazendo de volta o conhecimento da essência do Evangelho de Cristo e iniciando revelações espirituais. Vamos mergulhar nessas revelações, vamos ser salvos mais uma vez de nós mesmos, vamos crescer na grandeza da revelação em Jesus, caminhando então para a segunda mensagem dessa série. E falando sobre maturidade, quero ler aqui Hebreus 6, 11 e 12, depois eu vou ler Efésios 4, 14, sobre uma explanação bíblica sobre a maturidade. Olha o que o escritor da carta aos Hebreus fala em Hebreus 6, 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, ou seja, ir até o fim, estar posicionado até o fim, é uma escolha de um comportamento de maturidade, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Quando você cresce em fé, o seu sistema de crença, ele vai moldar o seu comportamento.
O que você crê define como você age. O que você crê define as suas escolhas. Você não age por impulso. Você não age por desejos e vontades. Você não vive apenas pelos seus sonhos. Mas você obedece, você se submete. Você se entrega completamente à palavra de Deus, de forma que ela se torna vida em você. Ela muda o seu jeito de viver. Então você vai ver aqui, por meio da fé e da paciência, uma fé que imita aqueles que foram então exemplos de fé. Você deixa de ser negligente, você está em prontidão até o fim, em nome de Jesus. Você não vai ser daqueles que fica pelo caminho, que fica decepcionadinho, sabe, de biquinho, bate uma badzinha, você some. Você vai ficar firme até o fim. Você vai caminhar de fé em fé, de glória em glória. Sabe, a sua fé vai dar fruto, vai ter a fé com a paciência, vai ter a fé com a sabedoria, vai ter a fé com o fruto do Espírito na sua vida. Isso é crescer em maturidade. E aí, lá em Efésios 4,14, Paulo fala sobre o propósito da maturidade, o propósito de você ser edificado na igreja, no firme fundamento que é Jesus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não sei se já te falaram, mas tem gente que usa a Bíblia, mas está te enganando. Tem gente que está usando texto bíblico, versículo para cá, versículo para lá, uma frase motivacional aqui, mas é um vendedor de sonhos que não entrega o que promete. Porque não é sobre a Bíblia, é sobre ele está usando a Bíblia para falar de si mesmo. E aí então essas pessoas induzem aos erros. E quem que eles pegam? Os desavisados, aqueles que são crianças na fé, aqueles que não têm maturidade. E aí aqueles que não têm maturidade são levados de um lugar para o outro. Eles vivem buscando a igreja da unção mais forte, a igreja que tem o que não tem na igreja dele. Então ele é um sommelier de igreja, sommelier gospel. Ele procura aquele que serve melhor aos seus desejos, e ele vai daqui para lá. Querido, essa igreja não tem tudo que pode ter ainda, porque a gente ainda está na terra, né? Então ela ainda não tem tudo que pode ter ainda, porque ninguém recebeu a revelação de Deus completa sozinho, e todo dia a gente pode crescer um pouco mais, sim ou não? Então se eu encontrar alguma coisa nessa igreja que ainda não tem, ao invés de eu correr para o lugar que tem e ser um consumista daquele outro lugar, eu posso orar e ser resposta no lugar que eu estou. Isso é maturidade, isso é ser resposta, isso é você não ser jogado de lá para cá. Querido, em nome de Jesus, você não vai ser mais vítima de movimentos de cá para lá, porque você é um filho maduro enraizado em Jesus. Você crê, você confia, você atravessa momentos diferentes, mas você continua firme em Jesus. Esse é o propósito da maturidade. Porque toda família espiritual passa por problemas. Todo cristão tem que vencer decepção, frustração, tem alguém que é uma lixa perto de você. Às vezes você quase ora para Deus promover ele para a glória, né? Mas você está lá, e você está lidando com, você é um imperfeito, lidando com o imperfeito no mundo imperfeito. Então você é testado, a sua fé, ela é colocada ali em teste. O pastor Fabiano, ele fala assim: qual é a parte da Bíblia que você acredita? É aquela que você coloca em prática. Sabe, você acredita na parte da Bíblia que você coloca em prática. O pastor Carlito diz assim: uma igreja forte não se constrói com uma doutrina fraca. Nós precisamos de uma doutrina forte para uma igreja forte. Firmes fundamentos para uma igreja que é firme e inabalável em tempos difíceis. É por isso que essa igreja batizou mais de 1000 pessoas em um ano de pandemia. Porque não é simplesmente a estrutura dela, não é simplesmente as grandes ideias que ela tem, é porque ela está firmada na palavra. E o evangelho funciona em qualquer tempo, o evangelho funciona em qualquer geração, o evangelho é resposta para mim e para você em qualquer tempo da história. E é nesse evangelho que nós escolhemos estar firmados.
é nele, é sempre nele, é sempre em Jesus. E aí nós temos que crescer nele, sabe? Não faz sentido você aceitar Jesus, crer no Evangelho e permanecer um eterno bebê de fraldas espiritual. Um bebê que tem que ser trocado, que tem que ser levado, que tem que dar comida na boca. Alguém que é maduro sabe onde encontra alimento. Alguém que é maduro sabe como é que faz a manutenção, né? Qual que é a manutenção? É aquilo que você faz para você manter a vida em comunidade agradável, né? Tomar o seu banho, escovar os dentes, usar um desodorante, fazer uma consulta para fazer um check-up, para ver se está tudo bem. E aí você vai se mantendo ali, alguém que vai fazendo a sua manutenção para uma vida saudável. A fé cristã, por causa da nossa prática, por causa do nosso dia a dia, a gente precisa sempre fazer a avaliação. E alguém em maturidade sabe que tem que fazer isso. E assim nós vamos crescendo, e assim nós vamos avançando. Então vamos aqui caminhando na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 3 e 4. Nós vamos ter aqui 5 princípios nesses 2 capítulos. Então, primeira coisa, a fé que traz crescimento e maturidade é baseada na prática da palavra de Deus. É baseada na prática da palavra de Deus. Romanos 3, versos 1 e 2. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. É interessante aqui, quando a gente vai ler a carta aos Romanos, a gente precisa entender a forma que Paulo escreve o texto, porque ele pega um modelo grego de escrita chamado diatribe. Esse modelo foi utilizado pelos estoicos, pelos cínicos, e aí então alguns cristãos também escreveram algumas cartas utilizando essa forma de escrita, onde parece que Paulo está escrevendo para uma pessoa que é contrária aos seus argumentos, e ele vai então colocando cada argumento, fazendo perguntas, como se essa pessoa estivesse fazendo perguntas para ele. E Paulo ele vai escrevendo esses argumentos, e é muito legal a gente pensar assim, para quem que ele estava falando? E alguns comentaristas bíblicos falam assim, é legal a gente pensar que é como se Paulo, convertido, estivesse falando lá para o velho Saulo, sabe o Saulo religioso? O Saulo que perseguiu os cristãos, o Saulo que acreditava na justiça própria para ser salvo, no cumprimento da lei como sendo a resposta para cumprir a justiça de Deus. Então é legal a gente pensar esse Paulo falando para o velho Saulo, e Paulo ele vai, em alguns momentos quando ele faz essas perguntas, ele está explicando assim, olha, estou usando argumento humano, estou usando aqui o que as pessoas pensam quando eu falo para elas sobre a graça, porque o evangelho da graça faz com que muitas pessoas fiquem meio perturbadas, porque elas perdem aquele mérito que acham que tem. Então eles ficam meio perturbados, falam, não faz sentido, como? Todos agora são iguais, e tudo que eu fiz, todas as conquistas que eu tenho, olha o status que eu tenho nessa comunidade, por causa da lei que eu cumpro. Então ele vai ali destruindo cada um desses argumentos. E aí ele fala aqui, que vantagem há em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Aí ele responde, muita, em todos os sentidos, mas ele fala, principalmente, porque a eles foi entregue a palavra de Deus. E aí assim, ele começa levantando a bola dos judeus, mas aí com muita sabedoria, ele vai colocando todo mundo no mesmo barco, onde ele vai dizendo, a grande questão é praticar a palavra de Deus, porque a lei ela serviu gente, serviu para mostrar que todos nós somos pecadores, serviu para mostrar que é impossível da nossa própria força. E aí então, tem uma hora que até Paulo fala assim, então tá bom, se todos somos pecadores, agora vamos pecar cada vez mais? Parece que é igual aquele argumento assim, né? Alguém vai lá e joga o lixo na rua, aí você chega e fala assim, ei, por que você está jogando o lixo da rua? Fala, não, porque se eu
não jogar, vai perder o emprego daqueles que tiram. Faz sentido esse tipo de coisa, gente? Então assim, se quando eu peco e Deus me perdoa, Deus é glorificado, porque Ele que é a nossa justiça, então eu vou pecar mais para a glória de Deus ser ainda maior. Aí ele vai desconstruindo todos, ele vai mostrar assim, esse argumento é tão infantil. Porque na verdade, se eu creio nele, se ele vive em mim, se ele molda os meus pensamentos, se realmente eu creio que ele é a minha referência, eu não vou deliberadamente pecar, eu vou agir como ele agiu, porque aqueles que creem nele têm que viver como ele viveu. E aí, se alguém pecar, temos esse intercessor diante de Deus, mas ninguém vai conseguir sozinho. E aí Paulo fala que essa fé que gera maturidade é a fé que é baseada na prática da palavra de Deus. E aí Jesus usa o que? A própria Escritura para confrontar aqueles que eram religiosos, os judeus religiosos. Ele fala lá em João 5, 39 e 40, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. Depois lá em Lucas 6, versos 47 e 48, eu mostrarei com quem se compara aqueles que vêm a mim, ouvem as minhas palavras e as praticam. É como um homem que ao construir a sua casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Aleluia! E é interessante que esse que cavou fundo sobre a rocha, não é aquele que ouviu, ou aquele que leu, ou aquele que estudou, aquele que foi naquela classe e aprendeu, mas é aquele que foi, ouviu, aprendeu e praticou. Você já percebeu que Jesus não falou para os discípulos simplesmente assim, ensine as minhas palavras a todos? Ele fala, vão pelo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes tenho dito. Ele não falou ensinando tudo que eu tenho dito, ele fala ensinando a obedecer. Por quê? Porque você crê na parte que pratica. Você quer um exemplo? Eu creio em Jesus, mas eu sou testado na minha fé quando eu tenho que perdoar alguém. Quem é o cristão ateu? É o que crê em Jesus, mas não perdoa o seu próximo. Porque na hora de colocar em prática, isso não é a sua essência, é o seu acessório. Não, essa parte a gente pula. Sabe? Por exemplo, quando você está namorando, dá vontade de fazer uma coisa que é só para a hora do casamento. Se você tem hormônio aí, não é versículo que está na sua veia. Principalmente se você ficar muito sozinho dentro do carro na hora de deixar ele em casa. Se tiver um friozinho desse, você ficar lá sozinho na casa, debaixo de um cobertor, não vai dar vontade de comer pizza, vai dar vontade de transar mesmo. Vocês entendem o que eu estou falando? Só que aí, você crê na palavra de Deus mesmo, quando você coloca em prática, como você evita essa situação que pode te levar ao pecado. E aquele que, só que o pastor Craig Groeschel escreve no livro Cristão Ateu, que ele participou de um grupo de oração da faculdade, e aí na primeira reunião eles estavam orando, e daí a oração era assim, eles estavam reunidos orando, e a oração era assim, eu estou transando com a minha namorada, eu quero orar para ela não ficar grávida. Tem até oração de cristão ateu, gente. Sabe, agora, a prática da palavra de Deus, é assim ó, você crê que o que Deus te pediu é bom. Eu gosto quando o pastor Douglas Gonçalves, ele fala assim, sobre por exemplo a pornografia, ele fala assim, você fala, eu não consigo, é mais forte do que eu. Ele pega e fala assim, agora imagina você na sala da sua casa, na TV da sua casa, o seu pai e a sua mãe estão lá, você coloca a pornografia para assistir na TV? Não, de jeito nenhum. Então tem hora que você consegue não assistir, então não é não consigo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, quando você está sozinho no seu quarto, você está sozinho ou Deus está lá com você?
Porque se eu não faço perto do meu pai e da minha mãe, ou dos meus amigos, ou dos meus irmãos e tal, então eu vou fazer sozinho, mas a consciência da presença de Deus, ela é mais fraca do que a consciência da presença de uma pessoa física perto de mim. Então a fé da maturidade é a fé da prática, é a fé de quando eu trago do conceito, eu trago das ideias, e eu coloco dentro da minha prática de vida. É por isso que, porque eu tenho essa aliança, que dentro dela está escrito Mariana, e isso fala sobre uma aliança que eu tenho com ela, não apenas de contrato, não é um contrato, é uma aliança. Isso diz que ela está comigo em todos os lugares que eu estou. Isso diz respeito que todas as conversas que eu tenho que ter com a consciência de que ela poderia estar ali junto comigo, no WhatsApp, no inbox do Instagram, em todos os lugares. E da mesma forma, se eu tenho uma aliança com Deus, não é um contrato de cumprir uma lei, Ele vive em mim, todos os lugares que eu estou, tudo que eu faço, eu tenho a consciência da sua presença comigo. Eu não sou qualquer um fazendo qualquer coisa em qualquer lugar, eu sou alguém que vive consciente da presença de Deus constantemente junto comigo. Porque nós somos casa. Por que o Espírito Santo habita em nós? Porque não é sobre cumprir uma lei, sobre frequentar alguns lugares e deixar de fazer algumas coisas. É sobre 100% da minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu falo. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Aleluia. Tudo. A minha prática de vida é testemunho da minha fé. Aliás, eu tenho que lembrar, né, que quando eu como e quando eu bebo tem que ser para a glória de Deus. Às vezes com açúcar demais não é do jeito que Deus é glorificado. Não é verdade? Então tudo que eu faço é para a glória dele. Isso é, então, a maturidade da fé, que é a prática da palavra. É imaturidade conhecer a Bíblia e não praticá-la. É imaturidade conhecer a Bíblia e não praticá-la. A fé que traz crescimento e maturidade revela o pecado do homem e a sua necessidade de Deus. Revela o pecado do homem e a sua necessidade de Deus. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então, ele vai dizer, está todo mundo lascado. Está todo mundo precisando da graça de Deus. Ele vai dizer, não tem os super privilegiados, os líderes de ministérios, os pastores, os líderes de GDC, os que estudaram a Bíblia, todas as pessoas, os que não estudaram, todas as pessoas precisam da graça de Deus, os judeus, os gentios. Então, todos estamos aqui debaixo do pecado e carentes da graça. Então Paulo mais uma vez fazendo a pergunta, tem alguma vantagem de ser judeu então? Sabe, nós estamos em alguma posição de vantagem? Tem alguma, sabe, ele pergunta primeiro, né? Tem alguma importância? Tem, a Bíblia foi dada a vocês, mas nós estamos em alguma posição de vantagem? Paulo fala, não. Todo mundo está sujeito à mesma condição. Sabe, tem gente que acredita, sabe, que porque ele cresceu na igreja, ele precisa menos da graça de Deus do que o outro que cresceu fora e veio todo bagunçado. Mas tanto o que cresceu dentro quanto o que cresceu fora, se não se arrepender dos seus pecados, carecem da graça, do perdão de Deus, todo mundo. E você fala assim, não, mas eu preciso um pouco menos, porque quando falam aí desses pecados, essas coisas todas, a minha vida foi super de boa. A droga mais pesada que eu usei foi Fanta Uva, né? Eu cresci na igreja, eu sou dos crentes o tempo todo. Mas querido, quem cresceu na igreja também é tentado no orgulho, também é tentado na ira. Ninguém teve que ensinar ele a bater no irmão, ele bateu de graça. Ninguém teve que ensinar ele a ser egoísta, porque é fruto da natureza caída, é fruto da gente realmente crescer debaixo de uma condição de pecado, que é a natureza caída, que é o pecado de Adão. E hoje nós precisamos então ser perdoados, precisamos ser redimidos.
Por isso que Jesus falou lá em Lucas 18 e 19: certo homem lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Sabe o que isso significa? Que aonde há bondade na terra, é uma digital de Deus na humanidade. Jesus falou assim: não tem ninguém bom, só Deus é bom. Jesus falou. Então, se tem alguma bondade de Deus na terra, não é porque alguém conseguiu sozinho, é porque Deus está lá. Aí você vai falar assim: ah, mas tem pessoas que não se renderam a Jesus e tem bondade lá. Sim, é assim como a Bíblia fala sobre a chuva. A chuva, quando ela cai, ela abençoa a terra? Sim, mas ela cai só sobre os crentes e certinhos na fé. É assim? Cai sobre todos, é a graça comum. Então, é um atributo comunicável de Deus para a humanidade. Mas nós somos redimidos para viver o plano de Deus quando nós nos entregamos a Jesus, ainda que tenha marcas da graça em toda a criação. Então o homem sem Deus, ele é essencialmente mau. Romanos 3,10: como está escrito, não há nenhum justo sequer. Não há nenhum justo, nenhum sequer, né? Então ninguém escapa, não tem nenhum super privilegiado. Romanos 14,12: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então isso tem que estar sempre presente em nós. Todos nós precisamos de Deus, e todos temos que ter consciência da presença de Deus. Sabe, quantos aqui um dia falaram assim: eu nunca vou ser crente? Levanta a mão. A graça de Deus nos alcançou, não é verdade? Aleluia, aleluia. O Senhor nos encontrou, nos atraiu, e nós tivemos essa consciência, a consciência de que precisamos de Deus. Quando eu oro para alguém, que alguém fala assim: caso perdido, você viu quantos casos perdidos levantando a mão? A palavra de Deus fala assim, que Jesus veio para salvar aquilo que estava perdido. Por isso que ele salvou Zaqueu, um corrupto de Jerusalém. Por isso que ele se torna alguém salvo. E aí então, quando eu vou orar para alguém que é caso perdido, assim como um dia oraram por mim quando eu me afastei da igreja, eu oro, a primeira coisa que eu falo, eu oro ministrando fome por Deus no coração daquela pessoa. Um dia ela vai acordar e vai falar assim: eu preciso de Deus, está faltando alguma coisa. E as digitais da bondade de Deus estarão por todos os lados, e ela vai começar a perceber: eu estou cercado por essa bondade, o Senhor me ama. E eu comecei a perceber que eu não consigo sozinho, está faltando alguma coisa. E o Senhor vai conduzindo até que haja um quebrantamento e uma entrega. E a verdade é que a gente precisa de Deus para querer Deus. A gente precisa de Deus para ser salvo. A gente precisa de Deus para desenvolver a salvação. A gente precisa de Deus para ficar firme até o final. E a gente precisa dessa graça até o final para sermos glorificados em Jesus. É o tempo todo. Terceiro, a fé que traz crescimento e maturidade revela quem Deus é. Romanos 3,11: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então, nesse texto nós percebemos que quando nós temos a fé, que é o poder de Deus para nos salvar, e nós cremos que em Jesus é a justiça, em Jesus nós somos salvos, nós começamos a entender que sem Ele, na verdade a gente nem teria buscado a Deus. Sem Ele a gente não teria nem tido consciência de Deus, porque a lei veio para os judeus, mas eles passaram a perseguir as suas próprias condutas, as suas próprias conquistas, defenderam um sistema de poder, e Deus foi esquecido em todos os seus sistemas. Deus ficou perdido no meio de todas as suas coisas. E aí por isso que Paulo está falando: eu fui um desses perdidos dentro de um sistema religioso. O religioso não pode ser salvo se não for pela graça de Deus. E Ele está trazendo todo mundo para dentro da mesma situação. E aí nós vamos ter a característica de quem teme ao Senhor. Sabe, temer ao Senhor é de fato você render a sua vida completamente a Ele, é saber que você presta contas para Ele, e tem o significado sim de ter medo, de você saber que você estará inseguro, desprotegido, distante do seu propósito, se você não estiver nas mãos dEle. E o que esse temor faz?
Então eu vou trazer aqui alguns textos que falam a vida sem temor e a vida sem fé, para fazer o contraste do que você vive com a fé. Então, os que creem, os que vivem pela fé em Jesus, crescendo em maturidade, são úteis no serviço a Deus, porque o contrário é, Romanos 3,12, tornaram-se juntamente inúteis, cheio de proposta, cheio de causa, cheio de ideologia, mas no final, sem Deus é tudo inútil. São apaixonados e cheios de vida, o contrário é Romanos 13a, suas gargantas são um túmulo aberto, são verdadeiros e íntegros, o inverso, Romanos 3,13b, suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, são livres em suas emoções, Romanos 3,14, suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Eu repito isso aqui constantemente. A ciência, o mundo pode falar o tanto que quiser sobre inteligência, estabilidade emocional, mas a plenitude dessa área é somente para aqueles que receberam o Espírito Santo e tem o fruto do Espírito na sua vida. Tem um limite. Nós podemos, fazer algo, entender algo, estudar algo e melhorar, mas Jesus não quer melhorar você apenas, Ele quer salvar você por completo. É um novo nascimento. Quando Jesus explicou lá o beabá para aquele que o procurou na madrugada, João 3, aquele religioso, quando ele fala para Nicodemos, Nicodemos, Deus não quer reformar você e dar uma melhoradinha, tem que, aí Nicodemos fica assim, como é que eu faço para voltar para o útero da minha mãe e nascer de novo? Aí ele fala, você tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer da fé e no batismo. Você tem que nascer no batismo de arrependimento, se arrependendo dos seus pecados e dizendo, eu sou incapaz de ser bom, sou incapaz de liderar as minhas emoções, sou incapaz de vencer a minha ira, de vencer, às vezes é a ira, às vezes é o egoísmo, às vezes é a preguiça, às vezes é a pornografia, às vezes é outra coisa. Sou incapaz, eu preciso de Jesus e só nele eu sou salvo. Aí você nasce de novo. Jesus te traz para a vida, Jesus te traz para uma nova história. Também são amáveis e mansos, Romanos 3,15, seus pés são ágeis para derramar sangue, é o contraponto. Constrói um ambiente onde a graça de Deus é revelada, Romanos 3,16, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, que é o contraponto. Reconhecem também a grandeza e glória de Deus, o contraponto é Romanos 3,18, aos seus olhos é inútil temer a Deus. E a grande verdade, gente, quem tem essas marcas são aqueles que temem ao Senhor. E aqueles que temem ao Senhor têm vontade, Às vezes eu quero aprender a dar aquela cotovelada giratória lá do UFC, joelhada voadora, Quero aprender aquelas coisas lá que o Charles do Bronx faz, para usar fora do octógono. E aí por quê? Porque a carne nunca melhora. Mas quem teme a Deus, ainda que seja tentado, ele teme a Deus, então ele vai fazer o que é correto, ele vai perdoar, ele vai amar, ele vai andar a segunda milha, depois vai chorar se arrependendo porque teve vontade de fazer o que não devia, porque teme a Deus. E sabe qual que é a grande boa notícia? É que quem teme a Deus não vai temer a mais ninguém. Não vai temer a polícia batendo na porta, não vai temer a conspiração no trabalho, não vai temer se vai ser demitido ou se vai continuar no trabalho, não vai temer se estão inventando mentiras sobre você, você vai dormir tranquilo se estão te difamando, porque você teme a Deus. Não é sobre o que falam de você, é sobre a aprovação que você recebe daquele que te chamou. Então você continua em paz, porque você teme a Deus, você serve a Deus, você sabe por que está aqui, você não é um perdido no meio do caminho, que falou uma coisa e você ficou todo abalado, e agora foi um gatilho e você não sai mais da cama. Não, você sabe a quem serve, você sabe por que está onde está, você sabe a quem você teme, você sabe o manual de vida que é a palavra de Deus, e você segue firme. Por isso que a Bíblia fala, o justo não temerá más notícias, porque o seu coração está firme em Deus, porque você teme a Ele, e você não vai temer a mais ninguém. Aleluia, aleluia. Sustente a verdade sustentará você. Sempre vai valer a pena, A doutrina da imaturidade é a doutrina da satisfação instantânea.
Eu quero tudo agora. E sabe, eu não consigo deixar para depois. E aí, quando eu sou tentado em deixar para depois, eu falo, por que depois? Será que vai valer a pena? Mas aqueles que temem ao Senhor, eles vão adiar desejos e vão assumir responsabilidades, porque temem ao Senhor. Não são como o vento levado para tudo que é lado, mas tem uma base sólida na sua vida, e eles permanecem firmes até o fim. Não são perfeitos, mas estão sempre em progresso, e a sua vida vai brilhando de glória em glória, de fé em fé, até que seja dia perfeito. Assim será a sua vida em nome de Jesus. Você avançou um pouco ontem, está avançando um pouco hoje. Esse ano vai ser melhor que o ano passado, e você vai de fé em fé, vai de glória em glória, vai atuando com Jesus, até que seja dia perfeito. É de glória em glória, o melhor está por vir, em nome de Jesus. O melhor está por vir, aleluia, aleluia. E não é aquela coisa vazia, sabe? Siga os seus sonhos, faça o que te der vontade, seja feliz. Não, isso é vazio. Isso aí vai te dar uma felicidade de 5 minutos que vai voltar com uma conta cara depois. Esse é o som do inferno. Tem um coro lá no inferno que canta essas coisas o dia inteiro. E alguns da sociedade estão repetindo aí, e achando que está ajudando as pessoas a avançar. Não é fazer o que você gosta, o que você quer, o que te dá vontade, viver seu sonho, e fala para o universo devolve e tudo está feito. Olha que lindo. Só que está errado, né? Não adianta. Sabe, é a fé, não é a fé no universo, fé em qualquer coisa. Não é a fé nos seus sonhos, desejos e vontades, não. É a fé em Jesus. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele cumpre o que promete. Vale a pena adiar uma vontade por Ele, vale a pena trocar os seus sonhos pelos sonhos dEle, porque o seu melhor sonho é menor do que o sonho de Deus para você. Eu creio nele, eu troco, eu deixo para trás, eu perco tudo, porque vale a pena perder qualquer coisa para ganhar a Ele. Ele é o meu tesouro, eu não estou buscando qualquer tesouro, Ele é o meu tesouro. Qualquer recompensa, qualquer dinheiro na conta, qualquer posição na sociedade, sem Ele, sabe o que é? Nada. Nada. Se eu tenho a Ele, o pior lugar é o melhor lugar. Se eu tenho a Ele, vale a pena continuar. Sabe, para de ficar com dedezinha porque você vê alguém pecando e se dando bem. Porque essa é uma pequena parte. Isso não é tudo. Quando a carta aos Romanos foi escrita, ela chegou em Roma. Paulo nunca tinha ido a Roma. Como que ele conhecia os romanos? Nas suas viagens, eles os encontravam em diversos lugares. E o poder do Evangelho, por meio dos romanos que iam a Jerusalém, por meio dos judeus que iam para Roma, por meio das viagens de Paulo, onde ele encontrava os romanos, já foi crescendo. E em pouco tempo, ali alguns romanos começaram a se converter. Por volta de 30 anos depois da ressurreição de Jesus, foi quando a carta foi escrita. E havia algumas centenas de cristãos em Roma. Já havia a igreja da cidade de Roma. E aí Paulo escreve. Só que quando aquela carta chega lá, se a gente for pensar, Jesus viveu, morreu, ressuscitou em uma província distante de Roma, a província da Palestina. Isso não trouxe um grande impacto para aquele império, aquela cidade, naquele momento. E aí então, quando aquela carta chega, havia muitos decretos para serem lidos. Haviam muitas poesias de alto valor para a sociedade para serem declamadas. Havia todo um sistema ali que eles não tinham tempo para aquelas cartas. Então, aqueles primeiros cristãos leram, só que eles leram. Eles creram, eles amadureceram a fé, e eles continuaram firmes, e não foi uma doutrina de uma satisfação espontânea. A gente acreditou e agora o Império Romano é nosso e todo mundo vai ter que obedecer a Jesus. Eles continuaram ali, periféricos, distantes, mas eles continuaram caminhando. Só que sabe qual que é a grande boa notícia? Em alguns anos, por meio de cartas como essa, por meio de fé daqueles cristãos que estavam ali pagando um alto preço, às vezes com suas próprias vidas, toda aquela cidade foi incendiada pelo Evangelho. Foram os textos que foram mais revolucionários para aquela civilização. E sabe o que acontece? Às vezes a gente está querendo só o resultado imediato,
mas o Senhor quer construir em você uma fé madura, que você não pode olhar o agora, o amanhã, e cair na lábia de outras pessoas que estão dizendo, não está valendo a pena. Deixa eu te dizer uma coisa, em pouco tempo, em alguns anos, toda a sua família será convertida. Em alguns anos você vai ver o resultado dos ministérios que você está plantando. Em alguns anos você vai ver linhagens inteiras convertidas por causa desse querido que você está discipulando no seu GDC, que por sinal está dando muito trabalho. Você vai ver o resultado desse ministério que você está edificando, desse evangelismo que você faz, dessa fé que você está sempre aqui, sempre presente, às vezes renunciando os seus desejos e vontades, às vezes renunciando até algumas situações de lucro, porque está todo mundo fazendo, você não faz, porque você teme a Deus, mas você está firme no evangelho. Eu não vivo de qualquer jeito, eu vivo para aquele que me salvou e para aquele que me chamou. E você vai ver o impacto do evangelho incendiando e transformando toda a sociedade para a glória de Deus. Sabe, creia que vale a pena continuar e obedecer. Quarto, a fé que traz crescimento e maturidade está alicerçada na graça de Cristo. Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, fomos justificados como? Gratuitamente. Uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida evangelizando foi quando eu saí pelas ruas do Uruguai, numa cidade próxima a Montevidéu, chamada Canelones, e nós fomos apoiar uma plantação. Nós fomos com um grupo de 20 jovens, e nós fazíamos arte circense, nós falamos nas escolas, nós falamos para os jovens nas ruas. E quando nós andávamos ali um dia, eu andei por uma rua, eu abordei uma senhora junto com outro jovem, a gente ali tentando falar um portunhol para ela entender. E aí ao final daquela conversa eu falei assim, eu posso orar por você? Ela virou para mim e falou assim, meu filho, eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, mas eu quero orar por você. Mas ela falou assim, mas você não cobra para orar? Eu perguntei para ela, alguém cobra para orar pela senhora? Ela, sim. Eu gosto de receber uma oração, mas às vezes eu não tenho dinheiro, filho. Sabe, eu olhei para ela, eu comecei a chorar. Falei, como que alguém pode vender algo que recebeu de graça? Como que alguém pode usar o evangelho, usar a igreja para o seu próprio favor, sendo que Jesus morreu, entregou tudo por nós? Nós não merecíamos, esse evangelho chegou a nós de graça. Nós somos devedores da graça. A palavra obrigado no português é tão interessante, porque em espanhol é graça, em inglês thank you, alemão dank, e em português obrigado. Você sabe o que significa obrigado? Eu estou agora obrigado, eu estou aliançado com você, porque você fez algo por mim, agora eu sou seu devedor. Então, pegando a raiz do nosso português para falar do evangelho, Jesus fez por nós o que nós não merecíamos. Obrigado, Senhor. Nós estamos agora aliançados. Eu não posso cobrar nada para levar o evangelho para todas as pessoas, porque foi de graça. Eu sou obrigado a ser embaixador dessa graça por onde eu for agora. Foi de graça. Qual que é o fundamento da nossa salvação? 3 bases que são fundamentos da nossa salvação. É por causa da graça, o motivo foi pela graça. Por meio da fé, esse foi o como ela aconteceu? Por meio da fé, foi o passaporte. Ela já tinha acontecido, já estava disponível, e a fé me levou a acessar a salvação. E qual que é o fundamento dela? É a obra completa, sabe? Alguém me prometeu que eu seria salvo se eu cresce, e é de graça. Só que o fundamento é que Jesus cumpriu o que promete. Ele veio, ele morreu e ele ressuscitou. Como assim ele cumpriu o que promete? Pensa numa coisa. Suponha que alguém está se afogando. Como é que alguém, quando está se afogando, faz? Por gentileza, você que está aí, você poderia vir até aqui e me salvar? É assim que acontece, gente? Ei, socorro! Suponha que o ei, socorro, alguém chega correndo, desesperado e fala, eu quero te salvar. Só tem um problema, eu não sei nadar.
E agora, como é que fica? A salvação é da mesma forma. Você estava se afogando e você chegou no ponto que você falou assim: o que? A salvação é de graça? Ei, eu quero ser salvo! Ele veio até você e só Ele sabe nadar nas águas da vida. Só Ele pode te tirar da morte. Só Ele pode trazer você. Só Ele pode sensibilizar-se, chegar até você. E Ele não vai te cobrar por isso. Ele não vai te dar uma lista de coisas para você. Olha, já que você está morrendo e você quer ser salvo, agora vem aqui, leia, pratica todas essas coisas. Quando você terminar eu volto e te tiro daí. Me dá o seu currículo que eu vou mandar para o céu para ver se você aceita. Depois eu venho e te salvo. Não, Ele já mergulhou por completo e Ele já tirou você de lá. Quando você disse me salva, Ele está presente, Ele está acessível, é para mim, é para você. Então é por meio da graça, é por meio da fé, e é porque temos o fundamento de que Ele é capaz de nos salvar, amém? Por isso nós somos salvos. E a fé madura é que vai entendendo e crescendo cada vez mais nesse fundamento. Por isso que nós falamos o que Paulo fala em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A fé que traz crescimento e maturidade promove obediência a Deus e perdão dos pecados. Romanos 3:27 e 28. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Sabe, Paulo está argumentando para alguém que é contra o seu argumento. Então, peraí, qual que é a nossa glória? Aí Paulo fala assim: olha, a sua glória é na fé. É a única glória que você tem. Porque os caras estavam lá, né, querendo falar igual a galera fala aí: olha onde nós chegou, sabe, olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei, olha, quase ninguém consegue. E o sistema judeu era tão complexo que assim, se o cara não tivesse grana, era pecador, porque quem está fazendo o que é correto prospera. E tinha todo um sistema que era meio difícil de entender, entendeu? Chegava um rabino e falava: se você der 5 passos no sábado, você está em pecado. Se você der 4,5, não está. E aí tinha que entender todo aquele sistema. Eles criavam, dizem que eles criavam mais de 1000 regras para cada mandamento. E aí ficava aquele negócio complexo. E quando eles conseguiam, eles se vangloriavam: olha o que a gente faz, olha como somos santos, olha como somos puros. E aí Paulo para e fala: olha, a nossa glória é na fé, independentemente dos seus atos de justiça. Paulo fala que a fé sem obras é morta? É, porque não é a fé, não é os seus atos que te dão mérito. Na verdade, a sua fé muda o seu comportamento, porque o seu sistema de crenças molda o que você faz. Você crê na parte da Bíblia que você pratica. Se você crê, você vai querer honrar Jesus, você vai ter Ele como exemplo. Mas a sua glória não está no que você faz, está na fé no que Ele fez por você. A nossa glória, porque tudo que a gente faz é imperfeito diante do que Deus fez por nós e que precisava para que nós fôssemos então salvos. Então, pensando dessa forma, o Antigo Testamento poderia ser encerrado da seguinte forma: o homem é incapaz de obedecer. Em outras palavras, o homem não consegue realizar o propósito de Deus. Queridos, eu e você, sem o Espírito Santo, sem a ajuda de Jesus, não conseguimos cumprir o propósito de Deus. A boa notícia é que por causa dessa falha, Jesus Cristo te amou, te cercou, Ele morreu em seu favor, e em Cristo Jesus, nós podemos glorificar a Deus em nossas vidas. Nós não precisamos viver no pecado, nós podemos ter uma vida santa, nós podemos ter um casamento em santidade, podemos ter uma vida no ministério em santidade, podemos servir ao próximo em amor, podemos cumprir o nosso propósito, por causa do que Jesus fez por nós. Graças a Deus, porém, por Cristo Jesus, que nos livrou do corpo dessa morte. Amém? Então, em Cristo podemos viver uma nova vida. Por quê? Porque temos
o perdão dos pecados e temos uma vida capaz de obedecer a Deus em Cristo Jesus. Ia ser uma má notícia, né? Se Jesus falasse o que a gente tinha que fazer e não nos desse o meio para cumprir a vontade de Deus. E a boa notícia é que você tem um manual e você tem o poder para cumprir o seu propósito na sua vida. Tem pessoas aqui que talvez essa semana pensaram assim: será que eu vou conseguir? Eu estou entendendo o que Deus está falando comigo. Será que eu sou capaz? Talvez o seu será que sou capaz seja: será que eu sou capaz de cumprir o propósito de Deus nesse ambiente tão sujo que eu estou? Será que eu sou capaz de ter uma nova história, sendo que a história da minha família é um caos? Como é que eu vou viver uma coisa diferente? Às vezes é tão difícil. Deixa eu te dizer algo: a sua história será diferente. Não é por causa de você, porque Jesus, Ele não simplesmente te deu um propósito para cumprir, Ele te deu poder para cumprir o propósito, porque não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e em Cristo tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo, Ele me faz ser vencedor, Ele me conduz em vitória. Creia, o Senhor te conduzirá em vitória. Creia, a sua história será diferente. Creia, você vai cumprir o seu propósito aonde você está. Creia, a sua história não será uma história de derrota, de queda, de frustração, de problema, porque o Senhor está com você. Escolha Ele, sustente a verdade, Ele vai sustentar você, e você vai ver a glória de Deus em tudo que você faz. Você vai crescer nele, na verdade, na palavra, numa fé madura. A chave para a obediência é o quê? A rendição. Por isso que Ezequiel, o profeta, lá no Antigo Testamento, inspirado pelo Espírito, ele escreveu, Ezequiel 36, verso 26 e 27, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, porém o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, a obedecer fielmente às minhas leis. Aleluia, aleluia. E sabe, você não simplesmente vai conseguir cumprir. Quando você cresce na sua fé em Jesus, você vai começando a viver uma mente transformada. Você vai começando a desejar a vontade de Deus. A sua visão se abre. Agora você tem mãos limpas, coração puro, e você é liberto para sonhar os sonhos de Deus. E você começa agora a ter reino de Deus em tudo que você faz. E se acontecer um tropeço no meio do caminho? 1 João 2,1: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo o justo é o nome do seu intercessor. Já viu que aquelas pessoas que têm o intercessor, a senhorinha de coque que ora, da oração forte? Quem tem uma mãe que ora em casa, você não consegue nem ser um desviado em paz. Sua vida de desviado é um fracasso. Você tenta, dá tudo errado. Aí você chega, ela está orando por você. Sabe? Agora deixa eu te dizer, o seu intercessor não é só sua mãe, que não para de orar, que tem aquela marca no joelho aqui, ó. Não é só aquela senhorinha do coque. Não é só o seu líder de GDC. Sabe por que a graça de Deus te alcançou? Sabe por que você tentava ir para longe, mas não conseguia, e você sentia falta de Deus, e você acabava se aproximando de Deus? Porque há um intercessor constantemente diante de Deus. Se alguém desistiu, se todo mundo desistiu, ele nunca desistiu. O nome do seu intercessor é Jesus Cristo, o justo. Ele vive diante de Deus, e Ele intercede por você. Aleluia! Ele intercede por você. Ele intercede por você. Essa semana, quando você estiver diante da tentação, quando você estiver diante da ira batendo a porta, diante do adultério batendo a porta, diante da dor, do luto, diante das coisas que deram errado, a crise financeira, diante de tantas vontades que vêm, pensamentos de desistir, lembre-se, tem um intercessor por você. Você não está sozinho. E se você pecar, se você errar, nunca permita que aquele pensamento do inferno, dizendo você não presta, você não é digno, você não pode, desista.
Sabe, para com isso. Vai pecar, você não consegue esse negócio não. Não é para você. Vai vir esses pensamentos. Aí você vai se lembrar que mesmo que a sua carne, mesmo que você de você mesmo não consiga sozinho, você não está sozinho. Jesus o justo te justifica. Jesus o justo está com você. A Bíblia nos fala que nem na glória a gente vai ser mais justo do que hoje, porque quem vai nos justificar na glória é o mesmo que nos justifica hoje, o sangue de Jesus Cristo derramado por nós. Sabe, às vezes Satanás vem com esse negócio dizendo que você é um pecador sujo e miserável, para você achar que tem que entregar os pontos e abandonar tudo. Mas Jesus nunca deixa de dizer para você: você é meu filho, você é limpo, você é justificado. O meu sangue foi por você, a cruz foi por você, a minha entrega foi por você. Eu te vejo como amado, eu te vejo como limpo, eu te vejo como aceito. O céu é para você, o meu abraço é por você, eu estou com você. Eu sou o seu intercessor, eu sou aquele que me coloco diante do Pai por você e dizendo: Ele é justo porque o meu sangue é por Ele. O seu passaporte está carimbado pelo sangue de Jesus, para o céu, para a eternidade, para a intimidade com Deus. É Jesus Cristo que nos dá acesso. Romanos 4, versos 18 a 24. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim um pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso também lhe foi creditado como justiça. As palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus o nosso Senhor. Foi escrito para Abraão que ele creu e lhe foi creditado como justiça, assim como foi escrito para mim e para você. É a fé, é por meio da fé. E então vamos crer sem duvidar, vamos crer sem ficar divididos, como está escrito em Tiago 1, 6, 8. Peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Mas você não terá mais uma mente dividida. Você crê no que Ele fez por você, e crê que é para você, e que é suficiente, e que nele você tem uma vida nova. Receba poder para viver uma vida nova. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou
dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.